Boa noite, vamos dar prosseguimento à nossa aula de setor externo. Para falar de setor externo, a gente tem que rever o que nós vimos na aula passada. O que nós tratamos na aula passada? Nós tratamos do setor público da economia. Qual foi o processo? Primeiro, eu identifiquei com vocês a participação do Estado na atividade econômica, que tem toda uma presença na relação que, de acordo com Keynes, por exemplo, o Estado se endivida para proporcionar bem-estar social, fazendo com que o governo, ele gaste mais para poder promover esse bem-estar social. Falamos a diferença entre Estado e governo, né? Estado é a estrutura mater, é a principal, e o governo é a gestão daquele Estado. O Estado ele é fixo e o governo ele é temporário. Depois a gente viu com as funções básicas do Estado, a alocativa, que aloca de forma, alocar significa colocar, né, ajustar de forma eficiente os recursos que vêm dos impostos. Depois a gente viu a função distributiva, que ela, além dela ela alocar, ou ela distribuir, colocar de forma eficiente, ela também, que é a função distributiva, coloca de forma justa esses mesmos recursos. E a terceira função, a função estabilizadora, que é a função que ela elimina, ou busca eliminar, minimizar ou eliminar as imperfeições do próprio mercado em relação à população. Em outro momento, a gente viu um pouco das funções dos princípios tributários, discutindo os tipos de imposto, imposto direto, imposto indireto. O direto ele incide direto sobre a renda, e o indireto ele incide de forma indireta, ou seja, ele incide no preço, mas não na renda. E aí você paga imposto por tabela, porque está consumindo. Quando a gente fala sobre impostos, temos que entender que o imposto a arrecadação de impostos, o Estado ele usa para investir no social, investir na população. E aí você tem entrada, que são os recursos, e os gastos, que são as saídas. Aí você tem o saldo positivo, aí você tem a entrada e a saída. Se a entrada for maior do que a saída, você tem um saldo positivo. A gente chama de superávit. Se a saída é maior, os gastos são maiores do que a entrada, e aí a gente chama de déficit público. E aí também, o que fazer com esse déficit, a gente discutiu que existem três possibilidades: a geração de impressão de moeda, mas ela gera inflação; aumento de impostos, mas vai dar impacto no consumo e na produção; e o terceiro, que é o financiamento desse déficit, quando o Estado ele gera papéis ou títulos que são chamados papéis da dívida pública ou títulos da dívida pública. Tá? Essa foi a parte que a gente viu até no setor público. E aí, quando a gente vai entrar no setor externo, qual é o link que existe entre o setor público e o setor externo? O setor público, quando ele gera esses papéis da dívida pública, esses títulos da dívida pública, ele coloca esses papéis para serem vendidos tanto no mercado interno como no mercado externo. E aí o Estado ele vai oferecer esse papel para poder pagar, financiar esse déficit público proporcionado pelos gastos maiores do que a arrecadação. E aí você entra no setor externo. O que é o setor externo na economia? O setor externo são as relações que o país tem com o resto do mundo. Como é que a gente chama isso? Setor externo são as relações comerciais bilaterais. São as relações comerciais bilaterais. Por que relação bilateral? Relação bilateral significa o seguinte, que toda negociação entre países ela é feita em pares, par a par. Nunca existe uma grande comitiva para fechar um acordo comercial entre países. Ele sempre é bilateral, entre dois países. Até nas reuniões que existem em Kosovo, nas reuniões que tem entre os blocos econômicos, ou no caso da gente, Mercosul,
Existem salas onde os países ficam conversando entre si. A relação ela é bilateral. Ou seja, o que é o setor externo da economia? São as relações comerciais bilaterais entre países. E eles fecham a negociação. E aí, o que a gente tem para discutir nessa relação bilateral entre países? Essa relação comercial, o que quer dizer? É o país vendendo produtos para o resto do mundo. Que vendas são essas? É quando um país ele gera excedentes de produção. O que são excedentes? É quando um país ele produz um determinado produto de um volume e tamanho que ele dá suporte para o comércio interno e ainda sobra. E esse sobrar é o estoque. E o que o país faz? Ele vai comercializar esse estoque. Esse excedente de produção, você tira do mercado interno e vende para o mercado externo. Isso chama-se excedente de produção. Então, os países, eles comercializam, eles vendem o seu excedente de produção. Da mesma forma que os países que, quando compram, eles compram os produtos que são excedentes dos países de origem. Certo? Então, passou uma moto agora, não sei se vocês perceberam, estou sem microfone. Então, você tem um país, a relação comercial bilateral, e aí você tem que perceber que relação comercial é essa. Se ela é vantajosa ou não vantajosa para o país. Quando você fecha um acordo comercial com um país, pressupõe que você tem mais vantagens do que eles. Então, você vende mais ou vende menos. O que interessa dentro da análise, além das relações políticas entre eles, são relações comerciais. Essas relações comerciais elas geram um saldo. O que quer dizer? Eu vendo e compro. Qual é a diferença? Se o país vender mais do que comprar, ele tem saldo positivo. Ou seja, está entrando mais dinheiro do país do que saindo. Quando você compra mais desse país, você quer dizer que o dinheiro está saindo mais dinheiro para esse país. Então a relação ela é negativa. O exemplo que eu posso dar do Brasil e Estados Unidos hoje é que a nossa relação ela é negativa. A gente compra mais do que vende a eles. Já com a China, a gente vende mais do que compra a eles. Essa relação tem que ver porque existe a expansão dessas parcerias, elas têm muito a ver com esse saldo. Né? Esse saldo a gente deve manter. Quando um país como a Argentina, que compra mais da gente, compra carro da gente, compra carro, a gente exporta automóvel para ele. E a gente importa trigo, veja a diferença. Nos Estados Unidos, a gente compra muita coisa e vende muita coisa. Mas assim, o saldo é mais positivo para eles do que para a gente. E aí, um teórico chamado David Ricardo, ou Davi Ricardo, ele, em 1817, foi 37, ele escreveu uma teoria. Diga-se de passagem que Ricardo foi aluno de Adam Smith, então ele é neoliberal. Lembrando que ele é uma escola liberal, não neoliberal, uma escola liberal. Liberal que significa não participação do Estado na atividade econômica. E aí Ricardo cria uma teoria chamada teoria das vantagens comparativas entre países. Professor, Essas relações comerciais, elas precisam. Essas relações comerciais, elas são a relação da produção, do que a gente produz e vende. Quando a gente vende um produto, tem a ver com o nosso estoque ou com o nosso excedente. Então, perceba, Ricardo dizia, um país tem que se especializar naqueles produtos que ele leva a maior vantagem comparativa. De acordo com o Ricardo, um país ele não precisa, ele não devia, ele não deve produzir algo novo que ele é fora do seu normal, do seu comum. Essa é a teoria proposta por Ricardo. É que um país ele deve se especializar cada vez mais naqueles produtos, naquela cultura, naquele processo produtivo que ele já é bom. Se a gente trouxer para o Brasil, a gente tem
uma impressão que nos exigirão que nós continuemos a produzir produtos agrícolas. O que é a produção agrícola? A produção agrícola tem a ver com produção de bens com baixo valor agregado. O que é valor agregado? É a produção. Quando você, desde da matéria-prima até a produção do bem final, você agrega pouco valor na cadeia. Se você for exportar soja, você colheu, botou no silo, transportou, cobra o transporte, o beneficiamento e leva para o porão do navio. Isso não é agregar valor. Agregar valor seria você exportar carro. Automóvel, você pega as peças, monta, você tem toda uma tecnologia, você agrega valor e vende. O Brasil monta, então o Brasil não produz as peças, o Brasil monta, algumas peças o Brasil produz. Então, para Ricardo, os países devem se especializar naqueles produtos que ele leva maior vantagem comparativa. Essa é a tese de Davi Ricardo. Nessa relação, hoje ela não daria certo. Os novos processos produtivos, novos produtos, novos. Eles até produzem produtos diferentes do que produziam antes e até derrubam um outro país que antes produziam isso. No texto do livro, dos livros de economia, que você pode baixar, o exemplo que eles têm é Portugal e Inglaterra. E eles começam a sugerir, o autor Vasconcelos, ele sugere uma situação em que Portugal, que é um produtor de vinho, e Inglaterra, que é um produtor de tecidos, eles troquem suas produções para ver como é que seria. E aí ele faz a crítica. Portugal, que tem know-how em produção de vinho, vários tipos de vinho, uma tradição há muito tempo, e ele se mete a produzir tecido. Diferentemente da Inglaterra, que também é know-how em produção de tecido e passa a produzir vinho. O que vai acontecer? Ele propõe que as forças que são desempenhadas para produzir um novo produto, você vai errar, vai produzir de má qualidade, vai produzir muito caro e vai tirar o foco da produção do que você já era bom. É essa a tese de Ricardo. Então, Ricardo, dentro dessa possibilidade, ele discute isso. Né? Teoria de vantagem comparativa. E aí a gente tem que falar, quando a gente fala de vantagem comparativa, também tem uma vantagem de alguns variáveis. Lá atrás a gente falou de variáveis. A primeira variável que eu vou discutir com vocês é a variável câmbio. O que é câmbio? Primeiro, câmbio, a palavra câmbio, no castelhano, no espanhol, significa troca, permutar, modificar. Então, câmbio dentro da economia é a transformação de moeda estrangeira em moeda nacional. Essa é a relação. Mas a gente tem que ver que relações são essas de câmbio. Porque quando a gente discute câmbio, eu botei um exemplo aqui fictício, quando eu montei isso aí, estava esse valor. Hoje, eu acho que está em R$5 e seja R$1, o dólar custa R$5,86. Essa é uma suposição. Porque quando eu botei era 5,86. Se um dólar vale isso, quanto é que vale a nossa moeda nos Estados Unidos? Por esse valor, da gente vale 17 centavos. Observe bem. Se um produto qualquer custa R$5,86, ele vai valer $1 nos Estados Unidos. Um produto que aqui vale 5,86, se for vendido nos Estados Unidos, ele vai ser vendido a R$5,86. Ou seja, ele vai ser $1. Quem pagar $1, o caixa do empresário vai entrar assim, esse 5,86, ele vai continuar assim. Cada vez quem exporta, o dólar é melhor, o dólar mais alto. Porém, quem compra, quem importa, imagine que um produto custe $10. $10. Vamos supor que o dólar seja R$5.
um produto custa $10. Quanto é que ele vai custar aqui no Brasil? R$ 50. Veja bem, vocês, esse mesmo produto vai custar R$ 60. Então, para quem compra, o dólar é melhor o dólar baixo. São duas coisas que a gente tem que observar. E aí você me pergunta, mas negativas, ou seja, se a gente não estiver mais comprando mais do que vendendo. Enquanto a gente estiver comprando, vendendo mais do que comprando, deixa do jeito que está. Tá? E aí a gente também tem que entender o que são divisas. Lá. Essa expressão por aí, em algumas obras, o que são divisas? Divisas é moeda estrangeira. Tá? Divisas é a mesma coisa de moeda estrangeira. Então, se você tem o que é oferta de divisas, que demanda por divisas? Quando a gente observa no noticiário econômico por aí, quando o dólar aumenta, quando o dólar cai, quando a bolsa de valor aumenta, quando a bolsa de valores cai, a gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, qual é a relação que existe do dólar com bolsa de valores? Veja bem, o país, no passado, ele tinha um perfil de investimento que era especulativo. As pessoas entravam com dinheiro aqui, investiam na bolsa, ganhavam dinheiro e caía fora. Era bom que aumentava o volume aqui. Só que ele não deixava nada aqui. Não deixava muita coisa. Ele deixava apenas alguém ganhava, fazendo que alguém ganhasse. O perfil era totalmente especulativo. Com o tempo, o perfil passou a ser produtivo. O que acontece? Foi exigido que o capital internacional, esse capital investido no país, ele ficasse pelo menos 6 meses. Isso foi na época de Fernando Henrique Cardoso. Depois passou-se a se cobrar um imposto sobre isso. Um imposto de renda, ou IOF, ou enfim, existem vários impostos. Quanto mais tempo você passar com esse recurso investido no país, menos impostos você paga, até zerar. E aí deixou interessado esses investidores em trazer dinheiro para cá e deixar o dinheiro parado aqui. Mas vamos lá. Quando o investidor vem de fora do país, ele vem com dólar. Ele vem com moeda estrangeira. Vamos falar, ele vem com moeda estrangeira. Só que no Brasil, exemplo, Brasil, não se pode negociar dentro do mercado com moeda estrangeira. Você tem que converter essa moeda estrangeira em moeda nacional. Então, entenda. O investidor vem de fora, ele pega o seu saco de dinheiro, de moeda estrangeira, e converte no Banco Central. E ele substitui aquela moeda estrangeira em moeda nacional. O que acontece? O Banco Central, ele vai fornecer o equivalente em moeda estrangeira em moeda nacional, moeda doméstica, e esse dinheiro estrangeiro ele vai ser guardado no cofre, que a gente chama de reserva cambial. É como se fosse um cofre onde são guardadas, onde são acumulados nosso estoque de moeda estrangeira. O nome disso a isso se dá o nome de reserva cambial. Observe, na medida que muitos investidores vêm de fora do país, do mundo inteiro, para investir no Brasil, vai bombar o investimento no Brasil. Porque esses recursos, 90%, mais de 50%, mas é perto entre 50% e 90%, desse recurso que vem de fora, eles vão para a Bolsa de Valores. Se eles vão para a Bolsa de Valores, observe, excesso de oferta, excesso de demanda na Bolsa de Valores. O que acontece com o mercado quando existe um excesso de demanda? O preço sobe. Então, observe, entrou muita moeda estrangeira, então você tem dólar demais, então você tem excesso de demanda. Um excesso de demanda significa ou excesso de demanda ou escassez de oferta. Tá? Quando você entra com muita moeda estrangeira, você tem um excesso de demanda, um excesso de oferta. Você tem muita moeda estrangeira guardada no Banco Central. Então você tem um excesso de oferta. O que acontece? Eu tenho estoque. Se eu tenho estoque, o preço cai. Por outro lado,
as bolsas vão ter um excesso de demanda e o preço sobe. O que eu posso relacionar é que a entrada de capital estrangeiro derruba o valor da moeda estrangeira e aumenta a taxa, os índices da Bolsa de Valores. Eles são inversamente proporcionais. O que veio acontecendo no começo do ano, principalmente no começo do ano, foi que o dólar chegou a 6,14. Chegou a 6,43. O pico que ele chegou esse ano. Que é o sentido inverso. Esses investidores que estavam na Bolsa de Valores, eles fugiam. Assim, fuga de capital. Fuga de capital. Eles resolveram não mais investir no país. Então ele demandou o seu dinheiro. Ele pegou o seu dinheiro e foi demandar dólar. Eu quero dólar. Tinha uma fila, vamos imaginar, uma fila no Banco Central para pedir moeda estrangeira. Para converter a moeda que ele tinha, reais, em dólar e cair fora do país. E aí o negócio se inverte. Aqui você tem um excesso de oferta de papéis, então o estoque de papel, o preço cai, bolsa de valores cai. Por quê? A demanda aumentou por moeda estrangeira. Então o pessoal indo embora. O que acontece? Bolsa cai, dólar sobe. Então quando houve um aumento do dólar, foi porque houve fuga de capital. Essa fuga de capital se dá quando você tem algo mais interessante, quando você tem mercados mais atrativos, quando você tem os Estados Unidos querendo botar papel, porque lá é seguro, 100% seguro, os papéis de lá, e quando você tem dentro do país que você está investindo problemas que eles, investidores, julgam problemático para eles. O problema da política causou esse embate, e aí eu quero afirmar para vocês que o grande problema da queda da fuga de capital foi por conta desse governo atual. O governo atual, ele não conseguiu fechar, antes da pandemia eu estou falando, não conseguiu fechar um raciocínio de uma lógica que o mercado entendeu, então até ele corrigir isso, eles foram embora. Está acontecendo no sentido contrário agora. Se você perceber, o dólar caiu novamente e as ações da Bolsa de Valores começaram a subir novamente. Então, você tem que perceber que tem a ver com o humor desses investidores que são de fora. Aí eu estou explicando a vocês o que é a oferta de divisa. Professor, licença, me perdoe atrapalhar a sua aula, mas a gente pedindo para entrar já faz um tempo. Eu não consegui ver, tá certo. Eu não queria que essa aula ficasse específica para vocês, não, mas tudo bem. Ficou. Ele não mandou nenhum convite para mim, não, viu, querida? Até agora não mandou nenhum convite para mim, não. Tá certo? Aí é o seguinte: quando a gente fala de dólar, quando a gente fala de moeda estrangeira, fala de câmbio, o país, ele no passado, lembra que eu falei a vocês no começo dessa aula, que você tinha o Estado, lá da aula passada, crescendo na atividade econômica, então estava presente na atividade econômica. Então, o Estado, antigamente, ele intervia no valor da moeda estrangeira. Aí você tem alguns tipos de taxação de câmbio. Antigamente era uma taxação fixa, então o câmbio era determinado, o valor do dólar, da moeda estrangeira, do modo geral, era determinado pelo Banco Central. Passou-se a ser um câmbio flutuante, que ele abriu um máximo e um mínimo, e aí ele flutuava nesse piso e nesse teto, né, que ele chama de dirty floating, ou manibanda, ou duas bandas cambiais. Hoje o câmbio é livre, ou seja, o governo não mais tem um controle, apenas faz intervenções para reduzir, usando isso no leilão de papéis, o swap. Lembra aquele estoque, aquela reserva cambial? Então, hoje não, eu não sei quanto tem não, mas o governo atual, ele recebeu uma reserva cambial de 327 bilhões de dólares, só em moeda estrangeira. Quando o dólar está muito alto, ele pega, lembra? O dólar está muito alto é porque você tem excesso de demanda, ou seja, a oferta é menor. Quando a oferta é menor do que a demanda, o preço vai lá para cima.
O que acontece é que o governo ele não tem como intervir. Não, eu não quero que seja esse valor. O que o governo faz? Ele pega um determinado valor, que ele fez algumas vezes, ele pegou, por exemplo, 100 bilhões de dólares e botou como se fosse uma barraquinha no meio do caminho, no meio da fila, e dizendo, ó, vocês estão pagando R$ 6 aí, eu estou vendendo a 5 aqui. Quando o governo baixa o preço, ele oferece esses papéis chamados swaps, ele está exatamente fazendo leilões de moeda estrangeira para derrubar esse grande valor, descontrolado valor do dólar. Eu já falei, estou explicando a vocês. Bom, e aí o que acontece? Nós temos uma relação de câmbio, está faltando a relação de inflação. Né? O que é inflação? Veja, inflação é quando o preço está alto. O preço está alto demais. Em relação ao período anterior. Toda vez que você comparar um período de um período e outro, se houve aumento de preço, você tem uma inflação. Então, no setor externo também tem inflação. Mas essa inflação, ela interfere no câmbio e não na renda da gente. O que vai acontecer? Que os produtos eles tendem a ficar mais caros. Por quê? Olha só. Ao produzir um bem, eu vou exportar, sei lá, essa caneta. E aí eu percebi que a tinta dela, para ser especial, eu tenho que importar essa caneta. Importar a tinta. Ou seja, eu vou vender essa caneta no mercado internacional. Então, para mim, quanto maior o valor do dólar, melhor. Porém, se o dólar ficar muito alto, eu vou comprar a tinta do mercado externo. E aí eu vou pagar caro. Então eu também não vou gostar, eu quero que o dólar fique baixo. E agora, qual é a contradição? O que é que vai acontecer normalmente? Ele vai transferir esse preço, essa variação do preço do câmbio, para o preço do produto final. Ou seja, uma variação cambial, ou seja, variação do dólar, ela vai interferir nos preços dos produtos exportados. Também. Porque vai depender do câmbio. Se eu deixar ficar mais claro para vocês. Não existe no Brasil, por exemplo, um produto 100% de produtos nacionais, uma matéria-prima nacional. Não existe. Vamos supor que um produto custe R$10 e o custo de produção dele seja 5. R$5 seja 8. R$2 seja o lucro. Acho que vai estar ideal. Desses R$8, custo de produção, matéria-prima, pagamento da matéria-prima, pagamento dos insumos, mão de obra, estou pagando já o salário. Esses R$2 já é o lucro do capitalista. Esses R$8, eles estão dentro também a compra de matéria-prima nacional e matéria-prima importada. O dólar, digamos que o dólar seja R$5. Então ele vai vender o produto dele a R$10, logo a $2. Se o dólar for para R$6, o produto dele vai valer menos do que $2, mas ele vai continuar recebendo os R$10 dele. Continuar recebendo. Só que o dólar R$6, um dos insumos do produto dele também ficou caro. Então ele não vai ser mais R$10, vai ser 11 ou 12. Ele vai interferir no preço. Então, observe. Existe inflação interna, que tem a ver com oferta e demanda de produto, e tem a inflação externa, que tem a ver com a variação do dólar. Isso vai interferir no final do processo de preço, tá bom? Eu estou explicando isso. E aí existem algumas políticas. Nós falamos das políticas passadas, qual foi a política que a gente discutiu na aula passada? Política fiscal, que tem a ver com renda, com impostos, né? Fiscal tem a ver com impostos. Então, o que são políticas? São ações de Estado ou de governo que vão incidir sobre um setor. Política fiscal é uma política que vai incidir sobre os impostos daquele setor.
vai interferir no preço, na produtividade, na produção, na eficiência. Política monetária tem a ver com política de moeda, moeda interna. Né? A gente vai mexer no volume financeiro que tem no país. É ela que tem um efeito muito mais rápido na economia. Né? A política monetária ele interfere direto nas famílias, porque vai interferir direto no consumo. Tem a ver com moeda. Tem a política de renda, que ela vai incidir diretamente na renda do trabalhador ou do consumidor, que ela vai incidir, por exemplo, sobre os salários. No setor externo, existem duas políticas. É a política cambial, que é uma política da moeda estrangeira, e a política comercial, que tem a ver com importação e exportação. São essas duas políticas. Tá? Para a gente falar da política comercial, a gente tem que entender o que é exportação e o que é importação. Então, o que é exportar? Exportar é vender. Sai produto, entra divisa. Divisa que eu digo moeda estrangeira. Então, exportação é um saldo positivo. Porque sai produto, estou vendendo produto. E vem e entra moeda estrangeira, divisas, dinheiro. Chama-se saldo positivo. Então, a exportação, dentro do PIB, ele é positivo. Importação. Entra produto, sai dinheiro. Logo, saldo negativo. Por quê? Eu estou vendendo, eu estou comprando produto, estou tirando divisas, pegando reais, transformando em dólar e comprando. Então é saída, então é negativo. E aí você tem exportação é positiva e importação negativa. Quando eu comparo os dois, eu tenho o saldo da balança de pagamento. O que é o saldo da balança de pagamento? É a diferença entre a exportação e a importação. O Brasil, por exemplo, ele tem até dezembro do ano, de qualquer ano, ele vem com saldos negativos. Ele só vem a ter saldo positivo quando entra todos os contratos do setor agrícola, ou seja, do agronegócio, que ele só fecha até 31 de março do outro ano. Então, a balança de pagamento da gente só é fechada positivamente depois que entra todo esse volume financeiro que foi negociado no ano, mas o dinheiro só entra no outro ano. Mas conta como ano corrente. Exemplo disso. O Brasil, em 2018, 19, exportou 209 ou 204, 205 milhões de toneladas de soja. No mundo inteiro. E esse recurso, esse dinheiro, esse pagamento, ele só foi finalizado em março. Ou seja, contabilmente, para quem não é quem é primeiro período, talvez já tenha essa noção. Resultado do exercício. Tudo que é feito no exercício corrente, ele pode ter pagamentos ou entradas ou saídas um período depois, mas está se referindo àquele exercício. Então, o exercício de 2019 ainda teve saldo em 2020. Tá? Aqui algumas outras relações para vocês. Professor, libere para os alunos entrarem. Tem uns 10 alunos querendo entrar na sala.